Para o alto então vem o socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. A graça e a paz do Senhor Jesus, meus irmãos, como vão todos vocês? Aqui quem vos fala é Leandro Barros e mais uma vez venho trazer uma mensagem no canal. Peço que se inscrevam os que não são inscritos ainda e os que já são, que possam ativar os sininhos com as notificações para serem avisados de uma próxima mensagem postada no canal. Peço também que deixe seu like para que o YouTube possa priorizar as mensagens e outras pessoas possam ser alcançadas por elas. Aproveito também para comunicar que chegaram aí as camisas do canal. Estou lutando por você. Muitos irmãos estavam pedindo essa camisa, né? Queriam se personalizar e elas estão aí, né? Basta você entrar em contato por e-mail, fazer a sua solicitação, que lá você vai ter toda a explicação em como ter a camisa do canal. Então, meus irmãos, vamos lá para mais uma conversa com o nosso Pai amoroso, que vem nos guiando e mostrando o porquê estamos passando por este vale e também o caminho a seguir. Claro que nem todos seguirão suas orientações que nos são dadas através de sua palavra. E por isso, esses são os que possam nunca ter seus casamentos restaurados pelo Senhor de fato, pois existem casos de haverem reconciliações e não restauração, pois há uma grande diferença entre uma e outra coisa. Muitos andam dando testemunho de restauração em canais, igrejas, em reuniões de oração, só que não demora muito, voltam ao vale mais destruídos e confusos ainda, justamente por terem olhado mais para as circunstâncias da volta do cônjuge do que para a sua intenção e coração acerca de voltar para casa. A pior coisa é você querer algo a todo custo. A pior coisa é você querer seu cônjuge de volta de qualquer jeito, somente para poder parar de sofrer. Isso é de uma ignorância espiritual muito grande e uma grande demonstração de falta de conhecimento dos planos de Deus, que, segundo a palavra, são bem maiores do que os nossos. Espero que através dessa mensagem de hoje, os irmãos possam parar de agir com imaturidade e entender que, mais que restaurar casamentos, Deus quer restaurar vidas e escolheu você, meu irmão e minha irmã. O tema da mensagem de hoje eu coloquei: Deus separou para te aproximar dele. Já está tudo preparado. Em sua última refeição com seus amigos e discípulos, Jesus fez uma declaração a eles que quero compartilhar com os irmãos e que será de suma importância para você entender que evitar o sofrimento é querer fazer atalho, e atalho é coisa feita pelo diabo. Jesus disse em Lucas 5, versículo 21 e 22. Vejam que interessante o que a palavra diz. Mas vejam, o traidor está aqui sentado comigo à mesa. Pois o Filho do Homem vai morrer de maneira como Deus já resolveu. Mas ai daquele que está traindo o Filho do Homem. Meus irmãos, assim como Jesus sabia que seria traído, isso me fez enxergar que nenhum de nós foi pego realmente de surpresa pelo que aconteceu em nosso casamento. Pois se você analisar antes de haver o rompimento do casamento, o comportamento do seu cônjuge já apontava para atitudes que ele tomou. Os sinais foram claros. A frieza dele, o desânimo ao chegar em casa, a indiferença ao você se aproximar dele, a alegria mais em conversar com outras pessoas e frieza ao conversar com você, dando mais atenção aos familiares, pai, mãe, irmãos, irmãs, se dedicando muito mais ao trabalho, estudo, para fugir de momentos com você.
desvio de olhares quando você o olhava com carinho, saudade, etc. Creio que Jesus viu muitos sinais em Judas que o denunciavam como um traidor. Não é verdade, meus irmãos? Jesus não negligenciou nenhum sinal que Deus mostrava a ele em relação a Judas. E não tentou se enganar de que Judas nunca o trairia. Que ele não seria capaz de fazer isso, já que Jesus era um bom mestre. Nós, pelo contrário, resolvemos negligenciar os sinais que a cada dia estavam mais claros e gritantes que o cônjuge iria arrumar uma forma de se livrar de nós, que já tinham decidido nos abandonar. Ninguém aqui deste canal pode dizer que não foi avisado por Deus. E digo que é hipocrisia quando alguém questiona Deus por que Ele não avisou, que Ele não mostrou, que você foi pego de surpresa. É mentira. E deixa de ser hipócrita, porque Deus sempre nos avisa quando estamos em perigo. Ele não é covarde e nem injusto. Reveja agora que está longe de seu cônjuge se Deus te deu sinais ou se não deu. Deu sim. Você é que não levou em consideração a nenhum deles. Mesma coisa aos que ainda têm os cônjuges em casa, que ainda não foram embora, pois usam sempre o mesmo argumento de que eu só falo com quem tem o marido fora de casa. E isso também é hipocrisia, porque não querem ver em minhas mensagens que Deus está te mostrando que a qualquer momento a bomba vai explodir no seu casamento também. E depois que acontecer, vai ficar se fazendo de vítima que não esperava isso do seu cônjuge. Deus não é covarde, meus irmãos. Ele mostra sim, Ele avisa sim, Ele dá sinais sim, pois Ele nos ama. Enfim, o problema não é a traição, e sim a aflição que se passa para cumprir os propósitos de Deus em nossa vida. Jesus, como acabamos de ler, que o sofrimento que Ele teria de passar era inevitável, e mesmo assim Ele, ao invés de choramingar como fazemos, Ele foi comemorar com seus discípulos, pois seria a última vez que Ele estaria com eles antes de haver a separação entre eles por conta do propósito de Deus em sua vida, que seria ir para a cruz. Esse jantar marcou a vida de Jesus antes e depois do sofrimento. O que Ele estava revelando ali naquela mesa era que em breve, assim como Ele, eles também seriam provados para ver se eram dignos de serem seus discípulos ou não. Antes de seus cônjuges irem embora, simboliza este banquete. Fomos avisados do que aconteceria, mas agimos com imaturidade e falta de conhecimento de Deus. Fomos avisados que havia um traidor ao nosso lado, mas negligenciamos isso. Jesus foi para a cruz sabendo o que o esperava. Nós estamos carregando a nossa cruz despreparados. Mas não importa se entramos nesta prova sabendo ou enganados. O importante é que vamos sair dela transformados. Jesus subiu na cruz como homem e saiu dela como Deus. Cruz é transformação e nós entramos como frequentadores de igreja e temos de sair convertidos ao verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. E é isso que vamos ver e aprender hoje. Deus falou comigo de forma tremenda nesta palavra. E clara, uma forma muito clara, de que entrei neste vale para sair convertido e verdadeiramente como um servo fiel. E é isso que precisamos entender e aceitar. Pois se não for assim, vamos continuar buscando restauração de casamento, sendo que com certeza isso não é a prioridade de Deus para nós neste momento. Pois se o nosso casamento fosse a prioridade dele, para nós, você acha que ele já não teria restaurado? Eu te garanto que sim. Mas a prioridade de Deus para a nossa vida agora é nos fazer voltarmos a Ele. E quando isso acontecer, Ele promoverá a restauração tão desejada de nossos casamentos.
A passagem que estaremos lendo hoje está em Lucas 22, versículos de 31 a 34. Essa é a primeira passagem, que diz: Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. E ele lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele lhe disse: Digo-te, Pedro, não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. Vamos ler a outra passagem agora, que está lá em Atos, capítulo 1, versículo 12 a 16, que diz: Então os apóstolos desceram o Monte das Oliveiras e voltaram para Jerusalém. O monte fica mais ou menos a 1 quilômetro da cidade. Quando chegaram à cidade, eles foram até a sala onde estavam hospedados, o qual ficava no andar de cima da casa. Os apóstolos eram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o nacionalista, e Judas, filho de Tiago. Num dia desses de reunião, estavam presentes mais ou menos 120 seguidores de Jesus. Nesta reunião, Pedro se levantou e disse: Meus irmãos, tinha de acontecer aquilo que o Espírito Santo, por meio de Davi, disse nas Escrituras Sagradas a respeito de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Vamos ler também Atos 2, versículo 22 e 23, que diz: Pedro continuou: Homens de Israel, escutem o que eu vou dizer. Deus mostrou a vocês que Jesus de Nazaré era um homem aprovado por ele, pois por meio de Jesus, Deus fez milagres, maravilhas e coisas extraordinárias no meio de vocês, como vocês sabem muito bem. Deus, por sua própria vontade e sabedoria, já havia resolvido que Jesus seria entregue nas mãos de vocês. E vocês mesmos o mataram por mãos de homens maus que o crucificaram. Até aí, meus irmãos. Vamos por partes, irmãos. Jesus revela a Pedro que o diabo pediu permissão para Deus para prová-los. Quer ver? Vamos ver na versão da Nova Tradução da Linguagem de hoje, que é bem mais clara o que diz. Simão, Simão, escute bem. Satanás já conseguiu licença para pôr vocês à prova. Ele vai peneirar vocês como o lavrador peneira o trigo, a fim de separá-lo da palha. O diabo fez o mesmo com Jó. Foi à presença do Pai e pediu para tocar nele, para mostrar para Deus que este o negaria quando estivesse passando por dificuldade. Meus irmãos, Satanás, ele é astuto e é poderoso para fazer o mal. Sabe manipular o homem, mas ele é limitado no entendimento, porque ele se baseia nas atitudes e pensamentos dos homens em sua condição atual. E por ver o momento atual em que o homem se encontra, fraco ou fora da presença de Deus, ele acha que ao pedir permissão para prová-lo, vai com certeza o derrubar, pois Satanás não tem conhecimento do futuro, do que lá na frente vai acontecer, em qual condição estaremos diante de Deus. Com certeza, quando ele pediu permissão para Deus para provar os discípulos de Jesus, ele tinha certeza que iria ser bem-sucedido em seus planos de maldade. E por ser infiel, ele sempre vai acreditar mais em nosso lado infiel do que em nossa capacidade de obedecer e nos tornarmos fiéis a Deus. E foi justamente isso que ele achou que aconteceria com os discípulos de Jesus, pois assim como ele derrubou Judas Iscariote, ele tinha certeza que derrubaria os outros 11, só que ele não contava com a oração de Jesus. Vejam o versículo 32, o que diz: Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Meus irmãos, Jesus é a causa por ainda não abandonarmos o propósito de Deus, que é honrar a aliança. É por isso que devemos o buscar primeiramente e acima de tudo,
pois a busca excessiva de algo que não seja a presença de Deus nos fará ser alvos fáceis nas mãos do inimigo, que tem permissão para nos provar neste momento tão difícil que passamos. Eu, Leandro Barros, creio que uma das maiores sutilezas que o diabo vem usando para oprimir, derrubar e enganar cristãos que lutam por seus casamentos é justamente esta busca excessiva por seus cônjuges. Esse monte de propósitos e campanhas que fazem vocês exercitarem mais sua fé para buscar a restauração de seus relacionamentos do que para buscar o Senhor em exclusividade. O que adianta propósitos, campanhas, subidas em montes, promessa de mudanças, repreender a ação do diabo na vida do cônjuge, se o objetivo principal, a intenção verdadeira do coração, não é ser cheio do Espírito Santo em primeiro lugar? Para que serve isso, irmãos? Precisamos amadurecer a fé, entender que as promessas de pedir e dar-se-vos-á, bater e abrir-se-vos-á, entre outras, são para ser cheio da presença de Deus, e não para alcançar a bênção de Deus, mas sem o conhecê-lo. Pensar assim é como querer secar gelo. Direcionar sua fé nessas promessas para alcançar a restauração de seu casamento é um entendimento muito raso do Deus que fez essas promessas. E quem pensa ou entende essas promessas assim será uma presa fácil nas mãos do inimigo. Vejam que Satanás pediu a alma dos discípulos que andavam com Jesus, mas que ainda não estavam convertidos a seu propósito. Por que o diabo não pediu a alma de Jesus para ser andar? Porque a prioridade de Jesus sempre foi fazer a vontade de Deus. E quem ousar priorizar, buscar primeiro o reino de Deus e andar em seus caminhos como Jesus andou, jamais terá autorização dada por Deus para ter a alma a ser andada. Passar por provações, sim, isso é inevitável, tanto que Jesus passou. Mas o diabo jamais terá liberdade para fazer o que quiser na vida de quem prioriza Deus. Jamais. Pedro, com certeza, e talvez os demais, mesmo andando com Jesus, sendo acompanhante dele e testemunha dos seus feitos e milagres, até o momento desta ceia, ainda não eram convertidos de corpo e alma a ele. E penso que nenhum deles era. Mas isso não posso afirmar, somente Pedro. A palavra afirma isso. Veja o que Jesus disse na parte B do versículo 32. Quando te converteres, confirma teus irmãos. Em outras palavras, Jesus estava dizendo que após a morte e ressurreição, Pedro iria ser transformado e teria a missão de ser animador na fé de seus irmãos. E foi justamente isso que aconteceu. É nítida a diferença de Pedro antes e depois da morte e ressurreição do Mestre. Antes da morte, era impulsivo, individualista, sem entendimento, explosivo, covarde, desertor, mentiroso e traidor. Depois da ascensão de Cristo aos céus, Pedro se tornou corajoso, animador, fervoroso e cheio do Espírito Santo. Meus irmãos, todos os personagens que têm um papel importante nas Escrituras foram um tipo de pessoas antes e outro tipo depois que tiveram um encontro genuíno com Deus. Abraão era idólatra e mentiroso antes, e depois foi o pai da fé, homem próspero e respeitado até hoje. Jacó, usurpador, mentiroso, covarde e fracassado antes, e depois do encontro com Deus, foi homem verdadeiro, corajoso e próspero. E tantos outros, como Jabes, Jefté, Ruth, Davi, que foram transformados após se entregarem de corpo, alma e coração ao Senhor. Não queriam as bênçãos, mais do que queriam o abençoador. E por isso, tiveram não somente o Deus que ardentemente desejaram, mas também com ele todas as coisas. Salomão pediu sabedoria e discernimento para servir ao povo de Deus, e ganhou riquezas e prestígios que nenhum outro homem até hoje alcançou. Tudo porque buscou Deus, servir a Ele e não as suas bênçãos. Então, acordem
e parem de ficar se matando de orar pela bênção mais do que pelo abençoador. Parem de buscar incansavelmente o que querem e busquem o que pode não somente lhe devolver tudo em dobro, mas também salvar a sua alma e de todos que tiverem contato com a nova criatura que você se tornará após deixar de lado tudo o que busca por achar que sem isso não vive e buscar somente a Deus. Quando alguém me fala por e-mail que está fazendo o jejum de Daniel ou qualquer outra campanha para ter o casamento de volta, meus irmãos, chega a me dar um calafrio na espinha. Engraçado que essas pessoas que fazem tanta campanha, tanta oração, tanto propósito para os seus cônjuges, são as pessoas mais desesperadas que me procuram. O título do e-mail dessas pessoas, ou comentários no canal, geralmente são assim: urgente. E escrevem em caixa alta para chamar a minha atenção. Então já sei que é o pessoal das campanhas conjugais. E sei que estão sofrendo mais que as outras, por seguirem a receita que lhe passaram, mas o seu bolo continua ainda assolado. Já as que vêm ouvindo os meus conselhos são as que são mais calmas e dizem que estão encontrando a paz e me agradecem por direcioná-las a tirar o foco das orações pelo cônjuge e focar somente em Deus. E essas perturbadas, todas vêm com a mesma desculpa de que aprenderam isso em canais de restauração e culpam esses canais por não terem os resultados prometidos lá. Tem umas que me mandam link para eu assistir, mas sinceramente, meus irmãos, eu nem perco tempo, porque se não ensina a colocar Deus como exclusividade, eu não tenho nem curiosidade de assistir. Esses dias me falaram sobre as 4 fases do deserto. E me mandaram até um link para eu ver. Gente, vocês estão de brincadeira se pensam que tem um padrão de fase de deserto, né? Virou game isso agora? Só quem é muito imaturo para acreditar nisso. Tem gente que está há anos no vale e se decepciona por não pularem de fase no deserto, meus irmãos. Que é isso, gente? Vocês estão de brincadeira, né? Qual foi a fase que Jesus chegou no deserto dele? E o povo de Israel, em que fase eles foram mortos? Parece até canal de jogos que tem de mudar de fase. Gente, eu canso de falar. É a palavra. Já falei isso para vocês. Não fique seguindo experiência de pessoas, porque cada um tem a sua, cada um tem o seu momento e tempo não vale. O que serve para um não vai servir para o outro. Desse jeito, nunca acabarão as fases. E se voltar para o deserto? Que fase é essa? Por isso que centenas de pessoas entram em contato comigo por e-mail, perguntando por que elas não chegaram na fase 2 do deserto, 3, 4 e quantas mais tiver. Primeiro que a Bíblia não me mostra a numeração de fases em deserto. Ela me mostra a direção. E segundo, que eu não entendo de fases em deserto e nem de como faz para orar para seu cônjuge voltar para casa. Pode perguntar para quem me mandou e-mail se eu logo tirei isso da cabeça e mandei orar somente para buscar Deus em primeiro lugar. Todos eu faço isso, sem exceção. O que posso te ensinar é como deixar seu cônjuge de segundo plano, atrás de Deus, e buscar ao Senhor para achar descanso e ouvir a voz do Senhor. Nisso eu tenho entendimento, graças a Deus, pois é o que vivo e faço. Não culpo quem ensina buscar o casamento com fervor. Culpo quem se alimenta disso. É isso que dá não se alimentar somente da palavra. Buscar cônjuge, se matar de orar por ele, perder a noite de sono, ficar sem se alimentar, sem paz o dia inteiro, tudo isso é fruto de buscar primeiro o homem. Eu duvido que se buscar exclusivamente a Deus, se todo esse sofrimento não passa em segundos. E você verá como perde tempo buscando a bênção mais que o abençoador. Isso é falta de conversão mesmo.
E foi por isso que você veio parar aqui no deserto, neste vale, como eu chamo. Justamente para, assim como Pedro, se converter. Pois quem vive assim precisa de conversão urgente. Meus irmãos, essa palavra tem tudo a ver com a situação em que você se encontra hoje. Quer ver? Pedro foi avisado por Jesus que o diabo aprontaria na vida dele. Você também foi. Pode não ter dado ouvidos a Deus, mas que foi avisado, foi. Pedro iria abandonar Jesus. Seu cônjuge te abandonou também. Ambos fizeram parte do propósito de Deus. Pedro tinha que passar pela separação, pela ausência do mestre para dar valor a ele. Você também precisou passar pela separação para dar valor a Deus. Jesus ressuscitou, ou seja, o amado de Pedro voltou, e a partir daí, deste reencontro com o mestre, ele foi mudado. Você acha que a morte do seu casamento foi para quê? Para Jesus ressuscitar dentro de você e te transformar também, seu cabeção. Então, pare de sofrer, pare de olhar para o casamento quebrado e olhe para o propósito maior, que é você se converter de verdade ao Evangelho e ser um testemunho vivo do poder de Deus para outras pessoas. Até a cruz, Pedro era uma pessoa. O seu processo de transformação se iniciou após a separação do mestre, quando os soldados foram juntamente com Judas para prender Jesus. Pedro ainda era temperamental, e isso atrapalhava ele se entregar por inteiro e não compreender que estava ao lado do puro amor que é Cristo. Seu último ato de temperamento foi antes de levarem Jesus, quando ali ele cortou a orelha de um dos soldados que vieram prender o mestre. Jesus o repreendeu seu temperamento com palavras pela última vez, pois a presença de Jesus ao seu lado o impedia de enxergar o mestre de verdade. Mas ao se separarem, pois Jesus estava indo para a cruz, Pedro começou a ser transformado. Primeiro, ele reconhece que não era a pessoa tão fiel e honesta que pensou ser. E depois, a ausência de Jesus o faz uma pessoa melhor. Da mesma forma, creio eu estarmos vivendo. Junto com os nossos cônjuges, não enxergavam nossas más atitudes, e por isso houve a separação ou a morte do matrimônio, para então, como Pedro, nos enxergarmos primeiro, e depois, com a ausência dos cônjuges, podemos ser transformados como Pedro foi. Vamos ver? Atos 1, 15b ao 16, a mesma palavra. Diz assim: nessa reunião Pedro se levantou e disse: meus irmãos, tinha de acontecer aquilo que o Espírito Santo, por meio de Davi, disse nas Escrituras Sagradas a respeito de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Então, nesses dois últimos versículos que acabamos de ler, vemos um Pedro totalmente diferente, praticamente outra pessoa. Foi para isso que Jesus rogou por ele lá atrás, pois Jesus sabia que se Pedro se voltasse unicamente para fazer o propósito de Deus, ele se tornaria um grande líder, como nós vemos nesses dois versículos. Ele anima os outros discípulos exatamente como Jesus diz em Lucas 22, 32, quando ele diz: e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos, ou seja, anima teus irmãos. Como Pedro agora age exatamente como Jesus disse, ou seja, animando os outros discípulos, isso mostra que a transformação ou conversão, como Jesus falou que Pedro sofreria, aconteceu. Aqui em Atos, a profecia de Jesus em Pedro se cumpre, e Pedro vai mais além, pois os mesmos que na crucificação Pedro negou e teve medo em afirmar que era discípulo do mestre, por medo de ser condenado como seu mestre foi, Pedro agora os faz enxergar que eles foram tolos ao crucificarem Jesus. Pedro agora os confronta. Vejam, em Atos
2, 22, 23, com um Pedro transformado, fala aqueles que lá atrás ele teve medo. Versículo 22, Pedro continuou: homens de Israel, escutem o que eu vou dizer. Deus mostrou a vocês que Jesus de Nazaré era um homem aprovado por ele. Pois por amor de Jesus, Deus fez milagres, maravilhas e coisas extraordinárias no meio de vocês, como vocês mesmos sabem muito bem. Deus, por sua vontade e sabedoria, já havia resolvido que Jesus seria entregue nas mãos de vocês. E vocês mesmos o mataram por mãos de homens maus que o crucificaram. Que conversão genuína, meus irmãos! Antes com medo desses homens, se escondendo e vendo o mestre sendo crucificado de longe como um covarde. E agora, confrontando seus algozes, sem temor nenhum de ser julgado por eles por amor a Jesus. Viram como uma separação é importante para aquele que está cego voltar a se enxergar? Pedro se enxergou, mas foi preciso passar pelo sofrimento, pelo medo de perder o mestre para sempre. Teve de passar pela separação primeiro, para só então, depois, quando Jesus ressurge, já o encontra uma nova criatura e apto a apacentar as ovelhas dele. E creio, irmãos, que a separação, o medo de perder o cônjuge para sempre, o sofrimento de não vê-los mais, também são o que Deus está usando para nos transformar de uma vez e sermos como Jesus disse: e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Fiquem os irmãos na paz de Cristo e confiantes de que tudo serve e coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Vejo pessoas desistindo e se entregando à mágoa e o ressentimento por causa do mal que lhes foi causado, e outras querendo fugir do sofrimento. Mas como já preguei em outra mensagem, o sofrimento é um instrumento usado por Deus para nos ensinar a obedecer, pois só quem aprende a obedecer, independente das circunstâncias, poderá sofrer total transformação ou conversão, como queiram chamar. Muitos de nós, ou talvez até a maioria, estávamos como Pedro, andando com Jesus, mas sem nos convertermos ao seu propósito. Isso é possível, irmão Leandro? Se estar na igreja, frequentando cultos e andando com Jesus? Sim, meus irmãos. Está aí um exemplo clássico que acabamos de ver na Bíblia. Pedro, o próprio, pertencia à igreja do pastor Jesus, andava com ele e ainda não era convertido. Palavras do seu próprio pastor Jesus Cristo. Meu Deus, como eu desejo que tudo isso passe logo e que famílias sejam restauradas. Mas para isso, será preciso focar em Deus e deixar-se ser transformado pelo poder da sua palavra. Palavra essa que nos dá o poder e a autoridade para continuar dizendo ainda ao mundo espiritual: estou lutando por você. Fiquem os irmãos na paz de Cristo. Fui.